Queria começar pelo jogo do Sport, que foi a vitória. É um jogo que a gente fez, eu, você e Cássio, além de Celso que narrou. A gente já falou lá na transmissão, mas trazer para cá agora, para o nosso podcast, para a nossa live, a tua visão desse 1-0, desse 2-1 do Sport, que o Sport não jogou bem, passou longe disso, inclusive. Levou sufoco durante boa parte do jogo, bola na trave, Renan fazendo defesa, boas chances do Sampaio. O Sport foi lá, mas conseguiu fazer 2 gols e volta para casa com 3 pontos e uma possibilidade de pacificar um pouco o ambiente que ficou um pouco turbulento nos últimos dias. Lucas, no Twitter, né, que o Twitter pra gente, pelo menos pra mim, é quase como a declaração oficial, né? A primeira declaração oficial quando o jogo acaba e tal. Coitado da thread, né? Morreu de vez, né? Morreu. E olha que o Twitter vai mudar até o mesmo. passarinho, vai deixar de ser passarinho, estão dizendo aí. Vai ser um X, né? Vai ser um X, né? Pois é. Mas no Twitter, eu escrevi apenas uma coisa. Tudo que o Sport precisava era arrumar uma vitória e arrumou. Ponto. Teve um seguidor que falou o seguinte: Fred, nem vem com teus textinhos bonitinhos hoje não, meu irmão. Tá dito isso aí, pronto. Eu respondi pro cara e disse: é isso mesmo. Hoje só vai ser essa frase. Tá dito isso aí o quê? Eu escrevi, assim? Cássio. Eu vou repetir. Vá. Eu escrevi no Twitter uma única frase. Tudo que o Sport precisava era arrumar uma vitória. E arrumou. Ponto. Tuitei. Normalmente eu vou fazendo a thread, né? De analisando. O cara chegou logo assim: Fred, nem vem com o texto bonitinho hoje, meu irmão. Tá tudo dito aí, tá bom. Ponto. E não tem mais tweetado hoje, não. E eu concordei com ele. Eu disse: é isso mesmo. Não vou twittar mais, não. Não vou trazer os problemas. Não vou falar de como o time jogou mal. Porque a importância da vitória ela é tão gigantesca para o momento que o Sport estava vivendo. Está vivendo, na verdade. Tá? Que tudo fica menor. Tudo fica menor. O Sport sangrava. E hoje, no Castelão, em São Luís, estancou a sangria. Mas é claro que aqui, no programa, eu não posso ficar na primeira frase. Tá? Seria bem... Não seria nem superficial. Seria realmente ficar com a cabeça nas nuvens. Longe da realidade. O Sport jogou muito mal. De novo. Mas pelo menos o Sport encontrou alguns caminhos. O Sport conseguiu... Cássio, dá um silencioso aí nessa tua ópera ao piano aí, que tá um tec-tec danado. Exatamente. Então, voltando para onde eu estava, o Sport pelo menos encontrou alguns caminhos, sabe? Um outro ponto ali e aqui, você vai conseguir peneirar, colocar no funil para tirar como minimamente positivo. E são 2 pontos que eu destacaria. O time fez um primeiro tempo horroroso. Horroroso. Quando volta para o segundo, a gente até falou na transmissão, o pessoal do chat concordou na hora, eu destaquei, foram os 4 primeiros minutos, o Sport teve a bola o tempo todo. Ao modo esporte. Porque nem isso o time vinha tendo. Não precisa ser envolvente, não. Mas o Sport sempre foi um time que pegava a bola, rodava, girava. Muitas vezes a bola saía de um ponta, chegava no outro, voltava para o volante, voltava para o zagueiro, vinha para o ponta de novo. Mas estava faltando até isso nos últimos jogos. Quando o Sport volta para o segundo tempo e começa a ter um melhor controle da bola, a gente começou a alertar. Era isso que precisava ter feito quando estava vencendo por 1-0. Porque o Sport começa o jogo e com 12 minutos faz uma boa jogada e abre 1-0, depois entrega a bola ao Sampaio. Só que o Sport é um time com
buracos de marcação gravíssimos. Um time com esse perfil não pode dar a bola ao adversário, porque o Sport não consegue se proteger para não levar o gol. E depois eu até entro mais nessa falta de proteção que o Sport tem nesse momento da temporada. Mas no segundo tempo o Sport estabilizou o jogo, tendo a bola. E quando você tem a bola contra alguns perfis de adversários, o Sampaio está nesse perfil, como o Londrina está nesse perfil, e esse jogo do Sampaio, claro que remete ao do Londrina, o Sport acerta uma jogada e faz um gol. Mas foi só. Não teve a chance do terceiro gol, meu amigo. Foi o segundo gol e ponto. E mais uma vez depois do segundo gol, o Sport foi gradativamente perdendo de novo a posse da bola. E a gente estava assistindo, foram 10 minutos em que a partida estava se encaminhando novamente para o mesmo ritmo do primeiro tempo. O Sampaio chegou a acertar um cabeceio violentíssimo na trave, no travessão. O número final do jogo foram 13 escanteios a 1. Nesse momento aqui que eu estou falando, já estava 8-0 em escanteios. E aí, eu diria que pela primeira vez em 5 partidas, Henderson demonstrou um incômodo maior com a situação e saiu do básico para tentar corrigir o que estava acontecendo. Ele finalmente retomou o esquema com 3 zagueiros, trouxe Alisson para o time, né, tirou Alan Ruiz, que já estava cansado, e ainda trocou Ronaldo por Pedro. Ronaldo fazia outra partida muito ruim, cansado. Aliás, fazia outra partida muito ruim, marcando distante, já estava mais cansado e levou um amarelo. E aí ele jogou Pedro no lugar de Ronaldo. Essas duas mudanças, porra, elas não transformaram o jogo. Elas não deram ao Sport o controle das ações. Mas pelo menos elas seguraram a onda. Pimentinha parou de ter um acesso livre. O jogo ficou mais domável para o Sport. Tá? O povo ficou mais domável. O jogo ficou mais domável. Então, os 2 pontos positivos que eu trago são esses. O Sport teve alguns minutos de recuperação do controle da bola e Anderson Moreira demonstrou incômodo e agiu diante do incômodo ao colocar 3 zagueiros e depois lá na frente ao tirar Juba, de novo jogando muito mal. Tá? Cansou, ao que parece, Anderson cansou de esperar que as coisas voltem para o trilho de forma natural. De que simplesmente o trem volte para o trilho, treinando, repetindo. A situação precisava da mão do treinador. Tá? E hoje a gente teve a mão do treinador. Não foi, repito, nada mágico, nada espetacular, nada revolucionário, mas pelo menos o treinador interviu. O treinador fez assim, ó, desse jeito a gente vai levar o gol. Desse jeito a gente vai perder o jogo. E houve pelo menos uma recomposição do Sport na partida. E agora a gente tem aí uma semana, né, para que se trabalhe, devem ter jogadores voltando, um outro reforço ainda pode chegar, mas o Sport conseguiu estancar a sangria. Ô Fred, rapidinho, essa de Fala. Juba, eu acho que eu estava acompanhando, me pareceu, não foi nem pelo... Claro, tinha a pressão do Sampaio, mas foi após aquela jogada que o Sport recupera e Juba Exato. erra o passe e na hora... Juba, é como se na cabeça de Ederson ele pensasse, Juba, você só precisa esperar uma bola para resolver, para fazer o terceiro gol. Quando ele perde, eu falei, beleza, não dá, traz outro, vamos agora segurar esse resultado. E o outro foi bem melhor que ele, né? O outro Sim, foi bem melhor sim, que ele. Michel entrou bem. Não estou dizendo que é mais jogador que ele, não. Possivelmente não é. Mas soube A gente não fazer aquilo que conhece. era necessário
nos minutos finais. Segurar a E bola, Juba não sofrer está falta. conseguindo. O Juba está num momento assim, abaixo do aceitável. Tá? E é algo que o Sport continua. Eu estava brincando com o Lucas, ainda no pré-programa hoje. A gente daqui a pouco vai escolher os melhores e piores em campo. E os 3 jogadores decisivos para a vitória estão. Eu estou cogitando colocá-los. 2 deles talvez estejam. Quem são os jogadores decisivos para a vitória? Juba pela assistência e gol de Filipinho, o próprio Filipinho, partida horrorosa, e Wagner Love também, uma partida horrorosa. Deu um toque na bola positivo, foi o gol. Mas, porra, o atacante tá lá para isso, né? Então, spoiler, Love não estará entre os piores. Mas, fundamentalmente, a minha preocupação, e eu repito isso já desde quarta-feira, sobretudo, repito no Twitter, repito nos programas e vou repetir aqui, fechando a minha participação nessa primeira análise. O maior problema do esporte nessa altura da temporada não é achar que Jorginho, a ausência de Jorginho, desarruma todo o ecossistema da equipe. Não é. Por favor, não vamos nos prender a isso. Não vamos fechar os olhos e tratar e colocar esse pano em cima. Jorginho não é decisivo para que todo o ecossistema do esporte funcione. Ele é peça importantíssima desse ecossistema, importantíssima. Mas, nesse momento, os referenciais técnicos que fizeram com que o Sport tivesse uma boa temporada até aqui, Juba e Love, estão muito mal. Juba, por uma oscilação técnica profunda, ninguém sabe o quanto mexida pela situação com o Bahia, pelas 2 eliminações que ele foi responsável direto, né? Na verdade, a perda do título da Copa do Nordeste, a eliminação da Copa do Brasil, ou seja, por uma oscilação da carreira, que Juba na carreira foi isso aí, né? Juba virou grande jogador há alguns meses. Então, é isso, tá? Me preocupa muito essa perda de jogadores com poder de definição. Sexta-feira o drama vai continuar. Sexta-feira o drama vai continuar, porque Juba vai ser titular, né? Mas Love, acho que a cada partida ele vai evoluir um degrau. Porque quem está voltando de lesão, jogador de 39 anos, é isso. Tá? Quem está voltando de lesão precisa disso. O próprio Labandeira vem melhorando. Mas ainda precisa de mais gente para definir. Fabrício fazendo falta, Jorginho fazendo falta, Fabinho fazendo falta. E uma lentidão, né, para que os reforços cheguem. Talvez uma lentidão justificável. Né? A gente bate muito, critica muito. Estamos com a razão, afinal, quando abre a janela é para ter reforços contratados, mas, repito, para algumas coisas na vida é muito mais fácil aqui falar com o microfone do que lá procurando um jogador, tendo que negociar. E tá aí Poveda fechando com o Avaí para provar. Né? Porque Sport e Vitória não aceitaram a condição absurda pedida pelo jogador. Né? O Avaí, lá na situação de desespero, aceitou. Então é isso, tá? Uma partida ruim do esporte, com poucas coisas positivas, pouquíssimas, mas uma vitória, meu amigo, que não poderia ter sido no melhor momento, assim, para recolocar tudo no lugar e, inclusive, criar uma atmosfera gigantesca para um jogo que seria chato, que é chato, na verdade, o CRB de Daniel Paulista sempre joga bem contra o esporte, mas na noite de sexta-feira, pouca gente, né, disposta a ir para o estádio. Agora a gente vai ter o cenário oposto, né? Com essa vitória, com a apresentação de Diego Souza, o Sport deve transformar a noite de sexta-feira numa atmosfera muito boa para enfrentar o CRB. Maestro, é isso, né? A vitória. Era o que precisava dar uma virada nessa chave. Que essa vitória, esses 3 pontos,
sirvam para isso, né? O bom futebol, retomar o bom futebol, pode vir na frente. Mas para isso precisava primeiro botar o primeiro tijolo, que era vencer e tirar um peso que já vinha de 4 jogos sem vitória, uma pressão sobre o treinador. A gente chegou a falar sobre isso na transmissão. Torcida já começando a pegar no pé. Jogo passado, um clima muito tenso, naturalmente, na Ilha do Retiro. E agora a tendência é que essa vitória abra um caminho para uma virada de chave, né? Lucas, o que me preocupa desse cenário que você trouxe, eu concordo com ele, é só a falta de futebol. Porque voltou a ter um rendimento, mas está faltando performance. Assim, e o Sport já teve as duas coisas. Ele já conseguiu pontuar jogando bem. Na Ilha do Retiro, sobretudo, fora de casa conseguiu algumas vezes, tá? Nessa Série B, não. Nessa Série B, as 2 vitórias que o Sport tem, as 2 ele jogou muito mal. As 2 pelo mesmo placar. E jogando muito mal. Na Ilha do Retiro ele conseguiu dominar, só que a queda de produção é muito grande. E eu acho que esse jogo de hoje, se for pelo aspecto anímico, ele pode empolgar para a sexta. Mas, assim, taticamente, se Anderson não fizer mudanças realmente no que não só para esse jogo, a mudança de situação do jogo, mas já levar essas mudanças para sexta-feira, talvez não mude tanto o cenário, não, tá? Eu não gostei da atuação contra o Sampaio Corrêa, não. Achei muito fraca. Assim, muito fraca, muito dispersa, marcação muito passiva. Hoje, das peças que estão fazendo falta, eu estou para achar nesse momento que quem está fazendo mais falta é Fabinho. Porque ali queria alguma coisa, mas assim, o Sport está com muita dificuldade, tanto para criar, mas para roubar bola e até para cometer alguma falta quando precisa, algumas faltas táticas, cerca demais, acompanha demais, não para a jogada. Assim, os contra-ataques, quando eles são quase todos, eles são ligados, conseguem ser conectados. Assim, a marcação do Sport piorou muito, tanto é que o time começou a levar gol todo jogo agora, né? Assim, veja só, embora tenha uma defesa boa, mas assim, a bola vai aparecendo bastante. No primeiro tempo foi 11-2. Assim, o Sampaio nem finalizou com tanto perigo assim. Mas foram 11 chutes, pô. Assim, o Sport permitiu que um time que está muito mal no campeonato finalizasse 11 vezes no primeiro tempo. Então, isso vem acontecendo de forma geral. Tirando o Mirassol. Fala, meu. Só para trazer um dado relevante. Já são 8 jogos seguidos que o Sport toma gol fora de casa. Apenas no jogo, aquele primeiro jogo, um time reserva contra o Novo Horizontino, né? Que o time não tomou gol fora de casa. Em todos os outros jogos, a equipe saiu vazada. E alguns desses jogos, logo no comecinho. Tipo, Atlético Goianiense, Londrina, Criciúma, será que teve mais algum? Esses três jogos. E a passividade nos finais, como foi o caso lá de Chapecó, que você deu aquele empate, a falta de ímpeto. Na verdade, jogou muito mal aquele jogo com a Ponte Preta, mesmo com a mais, tendo muito tempo, Ponte Preta muito mal naquele momento. Então, assim, fora de casa, venceu. Foi importantíssimo, como o Fred falou. Quebrou uma sequência que ia ficar chata, porque ia pegar o CRB no jogo duríssimo para depois pegar o Vila Nova fora de casa. Ou seja, o jejum poderia ter sido bastante ampliado. Então, mas quebrou essa corrente e já mudou a atmosfera para o jogo de sexta-feira, onde, na maior parte dos jogos que o Sport fez na Série B, ele jogou melhor. Fez uma partida equilibrada, mas equilíbrio no mau sentido. Os dois times acho que jogaram mal ali. O Vitória, taticamente, foi bem, mas tecnicamente o jogo foi ruim, o Sport Vitória. E na maioria dos jogos o Sport conseguiu ser melhor que os adversários. Eu acho que o adversário que realmente jogou assim melhor do que o Sport nele, acho que foi o Vila Nova. O Sport ganhou o jogo. O Botafogo jogou melhor no primeiro tempo, mas depois foi muito mal no segundo. Então, mas de uma forma geral, o Sport corresponde na ilha. Mas é preciso equalizar essa campanha. Não dá para ter tantas atuações. E é sempre importante criticar, mesmo vencendo, para não ser resultadista. E a gente usou esse mesmo ponto no jogo contra o Londrina. Venceu aqui, mas joga muito mal fora de casa. E assim, a gente vem acompanhando a Série B, tem outras equipes com perfis completamente diferentes. Assim, de uma intensidade completamente diferente até o minuto final. Não dá para jogar 15 minutos de forma passiva. O Sport, quando ele abre o placar com 10, 11 minutos, né? Hoje, aquele foi o primeiro ataque do Sport. Aconteceu, articulou lá e marcou o gol. Até ali, eu só pode correr com a bola o tempo todo. O Sport não conseguia trocar 3 passes. E é de forma muito, muito recorrente. Mas eu acho que nesse momento, Jorginho fora, Fabrício é reserva, né? Mas Fabinho, eu acho que nesse momento, eu acho que estou sentindo mais a falta do time de Fabinho.
Jorginho pela criação, mas um time mais mordedor. Eu até brinquei, Minhoca, no segundo tempo hoje, tá, para ver se não estava assistindo, mas trazer aqui, que na hora que o Sport estava 2-1, o Sport passou a marcar um pouco a saída do Sampaio. E, porra, isso não acontecia há algum tempo, pô. Eu tocava para um, já estava chegando para marcar a bola, o cara do Sampaio devolvia, chegava outro cara pressionando. O Sampaio teve alguma dificuldadezinha assim, e o Sport foi perdendo isso. E isso foi uma característica marcante desse time durante a Copa do Nordeste. Até mesmo lá nos primeiros jogos, contra o Coritiba. Assim, é um time que conseguiu ter esse perfil e foi perdendo com desfalques e tal. E eu acho que isso está fazendo. É um problema muito grande ainda para o retorno. Sobretudo porque o Sport terá mais jogos fora de casa do que dentro de casa no retorno. Então precisa melhorar. Mas para o CRB, mas para o CRB, que é o adversário imediato, tem a chance de voltar a ter uma gordurinha. Perdeu nesses 4 jogos essa gordura e se vencer, tem uma chance de voltar a fazer uma gordurinha, porque é importante, porque um time que oscila tanto fora de casa é importante sair, quando você sai do seu estádio, com um cenário matemático que não o coloque fora, que não o tire da zona de classificação toda vez que você sai do seu estádio. O Sport queimou a gordura para ficar nesse cenário. Agora, contra o CRB, tem a chance de retomar isso. E aí, Fred, queria já mergulhar aqui nas análises individuais que você já passou ali, que você trouxesse aí. Quem já falou que isentou Love, partida ruim de fato, né? De Love, teve algumas chances, não de finalizar, mas diante disso, né? Que ele faz muito bem, a gente sabe disso. O domínio da bola, o drible, a transição para o time, segura a bola, o time chega e ele não conseguiu fazer hoje. Porém, gol da vitória. Estava ali no lugar certo, na hora certa, só empurrou a bola para dentro do gol. Gol da vitória, segue artilheiro da Série B. E aí a gente teve uma série de jogadores jogando mal hoje, né? Muito, muito. É até difícil começar, sabe, Lucas? Mas vamos lá. Eu vou começar, eu até tinha dito que eu falaria depois, eu vou começar essa análise disso, por esse ponto. Por que o Sport está marcando tão mal? Fora de casa fica mais claro, mas na verdade é um time que marca mal. É porque fora de casa ele tem que ter mais vezes submetido à pressão, né, do ataque adversário. Era o time que menos tinha menos faltas cometidas até esse jogo, né, Fred? Isso, exatamente. O Sport tem um volante como o Ronaldo, que é um jogador que, pô, veja só, já foi um símbolo aqui do podcast de críticas ao Sport. Um personagem que se tornou até meio folclórico aqui de tantas críticas que a gente fez. E que esse ano, já há alguns anos, vem mostrando uma evolução e alguma utilidade. E esse ano entregou o seu melhor desempenho. Mas continua sendo Ronaldo. E são 10 anos de profissional de esporte. Exatamente. E só agora ele entregou o seu melhor desempenho. Foi o seu melhor jogo esse ano. Não nem contra quem foi, mas recentemente ele fez o seu melhor jogo. Não, ele faz o melhor ano da carreira dele no esporte, sem a menor dúvida. Mas continua sendo Ronaldo. E me parece desgastado. Tá? Ou as mudanças do time expuseram mais a fragilidade da marcação que ele traz. Com a bola nos pés, Ronaldo faz uma temporada boa, como a gente já falou. Sem a bola nos pés, ele faz uma temporada razoável, com a bola boa. Só que agora que o Sport passou a jogar mal e os volantes precisam de mais ação, a gente vê um time que não consegue basicamente tomar uma bola. A gente vê um jogador que está distante da ação, da construção adversária. Ronaldo passou a jogar muito, muito mal. Tá? E nesse momento, os 2 laterais, ou os 3 laterais, porque tanto faz Eduardo ou Everton na direita, e hoje Filipinho na esquerda, também marcando muito mal. Né? Cariús sentiu uma lesão no jogo passado. Até Cariús, Fred. Depois da volta Cariús, ele voltou mal. Ele não voltou o mesmo jogador. Mas ainda marca melhor do que esses outros 3. Sem dúvida. Esses 3 se tornaram um problema na marcação. O Filipinho tá mal.
Tá jogando mal. Um cara que eu gostei muito na chegada, mas nesse momento da temporada joga mal. Eu cheguei a alertar isso na transmissão hoje. O Sport não consegue desarmar o Sampaio, nem na entrada da área, nem nas laterais. Só resta Sabino e Thierry cortando bola dentro da área. É basicamente o que restava ao Sport. Por isso houve uma melhora significativa com o terceiro zagueiro e com Pedro no lugar de Ronaldo. Só que Pedro está longe de ser o volante marcador que o Sport precisa, eu diria agora, desesperadamente. Tá? A lista do Sport que estava ali, depois de trazer Diego Souza, por dois atacantes de lado para fechar, tá? Agora essa lista precisa de um volante. Não sei se Felipe já foi confirmado, né? Foi noticiado. Confirmado não, ainda. Foi quase cravado, né? A vinda dele para um repórter. Estão dizendo que vem, mas em Goiás, isso. Nesse mesmo dia, eu até estava Estava lado a lado até com uma pessoa que tem uma ligação boa ali com a direção do esporte, e ele tinha me dito minutos antes que o esporte estava com o volante aí, e quando saiu a notícia ele disse, é esse que noticiaram. Então, me parece que deve ter. Se eu tiver a confirmação, eu trago aqui, vou até ver se Felipe está fechado. Mas o esporte precisa de um volante, o esporte precisa de 2 laterais, o esporte precisa de 2 atacantes. Não sei se vai trazer tudo isso até o dia 2. Tá? Mas a lista voltou a ter esses nomes. Uma lista que estava pequenininha, ela precisou ser reaberta. Citaram aqui que Fábio também é um problema na marcação. Eu discordo, tá? Eu acho que ele não é um exímio marcador, mas para um segundo volante, tem feito a parte dele. O problema é a inexistência do primeiro volante. Jogar porque por Fabinho, né? Fabinho vai voltar e vai continuar sendo primeiro volante. Se Pedro entrar, não tem primeiro volante, e não tem primeiro volante, pronto. O primeiro volante é Ronaldo, que está longe de ser o primeiro volante. A verdade é essa, né? Então, os piores em campo do esporte, eles passam por essa faixa de campo que tiraram do esporte a competitividade da marcação. Eu acho que Ronaldo, Filipinho, apesar do gol, e Eduardo são 3 jogadores, né, de atuação muito, muito abaixo hoje. Porém, eu acho que Eduardo, aí a gente vai ter que ir para a dividida de quem foi mais nocivo, porque você vai ter que pegar Juba, apesar da assistência, e trazer para esse grupo também. Porque uma assistência em 100 minutos de futebol não podem pagar a conta de 10, 12 erros, assim, alguns absurdos. Então você tem esse sistema de marcação mais Juba. Tá? Eu diria de Ronaldo, Filipinho e Eduardo. Eu acho que esses 3 mais Juba ficam como os 4 piores em campo. Tá? Os outros são recortes. Os outros, para mim, são recortes. Pode só consolidar, Fred, por favor, repetir. Juba e quem? O trio principal, para mim, é Ronaldo, Filipinho e Eduardo, com o Juba integrando e fazendo um quarteto. No blog eu coloquei 3 dos 4 que você citou. Mas é porque eu só citei 3. Eu só citei 3. Botei Ronaldo, Eduardo e Juba, mas apesar do gol, Filipinho entra... Né? Mas eu acho que atenua, tá? Atenua, e detalhe, tem outro atenuante para Filipinho. Atenua, porque veja só, ele melhorou. Não é aquele gol frio da estatística. Ele tem um mínimo de grau de dificuldade ali, de uma jogada rápida de pegar. Veja só, dá para... Não é só tocou na bola, cruzando ali e botou um gol na conta, não. Eu acho que, e tem outro atenuante, Cássio. Ele melhorou quando entrou o terceiro zagueiro. Melhorou. A porta foi jogar. Fred, eu acho que sério, foi um jogo de forma sem me dar conta, talvez tenha sido por isso aí que eu não coloquei ele no pódio, tá? Por isso que eu não citei ele com 4. Ele melhorou. Acho que Ronaldo, Juba e Eduardo foram... Esses foram os 3, no blog eu citei esses 3.
Estão muito abaixo, assim, tá assustador. Algumas pessoas aqui falaram do gol de novo, questionando o Renan. Veja só. Eu até achei que o Renan estava mal posicionado no gol. Mas onde a bola foi, ele poderia estar bem posicionado que não pegaria também. Veja A bola só. para fora, pô. Não, a bola. Não, tipo, a bola, o cara pega, a bola bate na trave e entra. Não tinha. É. Mas eu acho que ele estava meio perdido agora. Não pode Eduardo É, fazer aquilo que ele fez. exatamente. Não pode Eduardo deixar o cara chegar daquele jeito como se não existisse jogo. Não pode a bola passar por Labandeira. Não pode ter 3, 4 caras cercando Pimentinha e a bola sair limpa. Né? O gol é na conta de Eduardo. A gente, assim, Renan não é o. Renan, todo mundo sabe. Renan não é um bom goleiro. Não é um goleiro que dá a segurança que todo mundo queria ter. Não dá. Mas ele também não pode ser o culpado de tudo que acontece negativamente dentro da área do esporte. Porra, eu não achei culpa dele nenhuma o segundo gol do Vitória, pô. A turma tá desconsiderando um chute a 2 passos da pequena área, desviado e ir pro alto, surpresa. Assim, eu acho que ele é um goleiro nota 5 nesse momento da temporada. Nota 5. De 5 a 6 ali, chegou a ter um 6, agora voltaria para um 5. Mas também não pode ser o culpado de tudo, não, tá? Então, esse é o aspecto negativo que eu mais vi do time. Labandeira fez um bom início, foi caindo de rendimento ao longo do primeiro tempo, tá? Alan Ruiz, muito lento, né? Participa pouco, Mas eu aparenta acho que a participar bola pouco. chegou no pé dele e saiu Exatamente. direitinho. Mas é objetivo. É bem objetivo quando tem a bola nos pés. É bem objetivo. O encaixe dele pode ser interessante em algumas situações, em algumas formatações do time, tá? A gente tem que lembrar que Jorginho já jogou muito pela esquerda, viu, na carreira. Já jogou bastante pela esquerda na carreira. E com essa saída de Juba, não sei se a gente não pode ter um Alan Ruiz com o Jorginho juntos, por exemplo. Não seria um absurdo, tá? Mas eu esperava um pouquinho mais de intensidade de Alan Ruiz. Porém, com a bola nos pés, ele foi bem na partida. Tá? E para dizer que foi bem mesmo, Edinho voltou bem para o segundo tempo, entrou bem no segundo tempo, porque ele costuma ser melhor assim. O revezamento Labandeira, Edinho, sempre foi positivo para os dois. E a gente voltou a ter esse revezamento hoje. E os dois zagueiros, bola pro alto, que o jogo é de campeonato, né? Cortaram o que podiam cortar, né? Afastaram o que podia afastar. Acho que Sabino foi até melhor do que Thierry. Mas é isso. Não teve boa atuação, não. Assim. Não teve boa atuação, não. Eu ainda O acho que jogou melhor jogou nota 6. Que Fala, foi. Minhoca. O melhor foi quem, então? O melhor. Não, para mim eu ficaria Sabino e Thierry. Pelo corte ali na zaga. O quando blog foi falharam. foda, viu? Sabino. Ai. Sabino. E o próprio Alan Ruiz mereceria um destaque positivo meu. Que fica positivo ele. Não, o que eu E ia o bônus citar, é só bônus. o que eu ia citar é que os escanteios contra o Sport, eu tenho visto assim uma certa agonia. Assim, Tá. não é, Total. né, assim, A gente falou na transmissão isso. Toda bola é agonia. Não, é toda bola, assim, teve cabeçadas dos jogadores do Sampaio, uma certa liberdade. Travessão forte, uma outra que passou perto várias jogadas. E isso eu acho que já está se tornando uma marca onde os adversários observam, tipo, Claro. vamos pressionar, porque o time não consegue melhorar nesse aspecto. Eu acho que Anderson vai ter que melhorar mais essa bola parada defensiva. E era forte, né? Era E era um aspecto forte. Alguma coisa tem que ser feita porque tá muito nítido, assim, todo jogo, um escanteio, no mínimo uma possibilidade perigosa,
tenha acontecido, se não o próprio gol, né? Quando acontece. E algo vem sendo recorrente também, né? São os escanteios abertos. Hoje até o posicionamento foi diferente. Parou aquele agrupamento dentro da pequena área, mas ainda assim com muita falha. Tá? Com muita falha. O Sport está assustado nos escanteios. Teve uma bola já na reta final que os dois zagueiros do Sport disputaram a bola. Não tinha nenhum jogador do Sampaio, a bola gerou, acho que foi o último escanteio do Sampaio. Eu cito 3 lances perigosíssimos de escanteio. A bola na trave, uma outra bola que o próprio Gabriel Furtado cabeceia e a bola passa perto, e um no primeiro tempo, que é aquele que Love dá condição para o cara. Exatamente, muito perigoso ali. Dá meio que uma puxetazinha, o outro está numa condição legal e Renan faz a defesa. Então esses 3 aí foram 3 bolas de gol, que não entrou porque não era o dia. Não era o dia de entrar. Muita gente ainda segue falando de Renan aqui, nessas bolas, tudo. Veja só. Mexer em Renan vai ser difícil, tá? Não vai mais, não. Já passou. 19 rodadas, não vai mais, não. Pô, não tem nem como. Veja só. Ele saiu de um jogo. E Jordan. Fez o que fez, pô. E tem outra coisa. Não tô queimando o Jordan, não. Não tô queimando o Jordan, não. Mas assim, não dá pra botar nem Jordan agora, nem Denis. Sabe qual é a pior tá coisa de parado Renan? há muito tempo no fogo. Sabe qual é a pior coisa de Renan? É que ele não toma esse gol que Jordan tomou. Exatamente. Ele não leva um grande frangaço. Ele é um goleiro fraco. Mas não leva um frangaço absurdo nas pernas. Mas leva também, mas Não, é que me incomoda o esporte. Tipo, tem um gol. Ser pelo segundo ano do José de Maurício, é um clube que briga pelo acesso, ou seja, não é só participa da Série B. É um clube que eventualmente disputa o acesso, ou seja, ele está B+. A gente não tem A mais e A menos. Então, que Fred inventou, acho muito legal na Série A. Na segunda divisão, o Sport é B+. Sempre foi. Total. B+. E eu não acho razoável. Ou seja, você está ali, você é um time que busca o acesso com regularidade, que vai forçar na pontuação, e que tem um goleiro que eventualmente não faz uma defesa. Não faz milagre nenhum. Milagre no sentido de futebol, claro, que não faz um milagre. E assim, era para fazer. Pouquíssimos. Era para fazer. B+, time que disputa o acesso não pode ter um goleiro só feijão com arroz. Assim, tipo, quando tá você não acha que é possível a defesa. Isso é muito ruim. E é muito ruim porque no B+, o time que está ali, ele tem, pela sua campanha ou pela a capacidade econômica ali, um caminho aberto para ter um goleiro mais qualificado. E o Sport tem 3 goleiros e nenhum deles eu acho que faria... Que cumpre esse requisito. Faltam 19 jogos. O Sport tem 3 goleiros que podem ser usados na primeira divisão, mas acho que se subisse, nenhum desses 3 eu acho que deveria ser. Não tem que contratar um goleiro. Não, mas só um detalhe, Cássio. Denis, eu lembro na época de São Paulo, chegou a fazer uns milagrezinhos. A questão é que para cada milagre tinha 2, 3 falhas. Mas aí com a lesão, veja só, com a lesão em um jogo assim, foi muito duro internamente, porque para passar mais 8 meses é duro. O nível de exigência era outro também, né? Ele tá num outro patamar hoje, mais abaixo. Mas Denis, já só, faltam 19 jogos. Não vai. Vai ser esse, beleza, vai ser esse. Mas vai mudar o goleiro, é ruim ter 19 jogos sabendo que tem um goleiro que dificilmente exercerá esse papel, que era para ser papel dele. Ele sendo um goleiro última chance disso acontecer, goleiro do time B+, precisa fazer os milagrezinhos. A última chance de acontecer acabou no que Jordan fez lá contra o CRB. Acabou ali. Ali foi difícil. Ali uma falha daquela não... Inviabilizou qualquer chance de mudança. Porque isso é falta de ritmo. Que não ia ter, tá? Que não ia ter, mas... Porque a janela foi antes e ele não fez. Teve janela. Exatamente, teve janela. Pós-Copa do Nordeste ali, era janela para tirar. Era janela, Farrapou na final. No primeiro gol do Ceará, ele farrapou. Exatamente, porra. Farrapou em outros gols. Ele, naquela semana ali, eu acho que uns 2 jogos antes ele tinha farrapado. Era a janela ali. Não aproveitou, não vai tirar agora. Gol do Curitiba, aquele gol do Curitiba que eu dei o print dele quando ele estava no lance. Exatamente, foi exatamente isso. Não vai tirar, não. É Jordan ou é Renan até o final do ano. E a galera que tá falando Denis aqui, esqueçam Denis, pô.
Não Um vai. goleiro que não joga, veja só, um goleiro que não joga há muito tempo não vai entrar. Todos os jogos agora são extremamente decisivos. Foi uma contratação no passado porque era ele ou não teria goleiro assim. É porque ano Aí, passado não infeliz- era um nota 5. Ano passado era um nota 0, pô. assim, foi uma possibilidade, infelizmente teve a lesão e tal, mas assim, deu azar. não fosse uma porta, a única coisa que precisasse ser feita, ele não entraria no radar. Denis não é isso que eu tô falando, Denis também não é um goleiro. Denis também não é um goleiro B+. Um goleiro que você entraria no radar para você solucionar, em tese, não é um goleiro para solucionar isso. Nem ele, de Renan e Jordan acabou também não sendo. Mas eu acho que ele tá num nível acima de todos esses aí. De Jordan. Mas não nesse momento da carreira. Não, Em algum não momento da agora. carreira. Hoje Mas não, ano hoje eu não sei passado se. sim. Mas ano O passado cara sim. jogou uma partida, eu não sei se ele estava ano passado. Não sei, não consigo dizer isso. Né? Você fez um Não. jogo. Ele A literalmente só carreira fez um dele, jogo. Não, a carreira dele ele tá falando. é num nível. Sim, mas a Você carreira não é precisa óbvio. contratar. Quando o Mas a Sport carreira foi eu pro mercado concordei. contratar o cara. O Sport contratou ele porque ele é um nível acima. Sim, todos então, esses que estavam veja, lá. a carreira é óbvio que a carreira dele é muito maior do que a dos Só dois, que mas eu agora é falei. outra história, né? Mas assim, em termos de desempenho que o Sport precisava, ano passado eu não sei se ele era. Não jogou? Fez uma partida e tal. Exatamente. Tem superchat, né? Vamos ver aqui o superchat antes da gente virar a chave. Deixa eu abrir aqui, tem 2. Hugo Rafael. Pimentinha é chatinho de marcar. Muito. Chato demais, tu é maluco, pô. Ah, não foi só o Sport que sofreu, não, meu amigo. Todo Eu- mundo, né? O Como Ceará é essa, Minhoca? Meu amigo, a água de lá, o homem Meu quando irmão. entra naquele 35 castelão anos. ali, meu amigo, o cara 200 se torna o Messi da direita ali, pô. Ninguém para não. 260 jogos pelo Sampaio Corrêa. 35 anos. O cara voando ali. A gente Não, e é via, a gente assistia ele jogar na TV Brasil quando pegou o Santa, lá quando o Santa Sim. na Não, primeira no primeiro E é mergulho. ele tem uma qualidade incrível de sempre saber dar o corte certo, né? Ele finge É. que vai cruzar com a direita, bota para a esquerda, É finge que vai cruzar com... Aí dá outro corte, é impressionante. E eu acho que o Sport conseguiu neutralizar já nos minutos finais, né? Foi. Ali Até já que ele conseguiu. Foi. Mas, Até o treinador desiste, tira ele e tal. é, É. Não, só quando entrou o terceiro zagueiro as coisas foram melhorando. foi. Aí melhorou. Que foi exatamente quando o Filipinho passou a melhorar. É. Exatamente. Ó, mais um aqui, torcedor palhaço, que já esteve aqui na quarta-feira passada. Precisamos falar sobre o sistema defensivo. É isso que falamos. Falei né? bastante. Mas a gente já falou. Eu acho que o sistema Falamos, defensivo, veja só, não acho que tem que falar sobre o sistema defensivo, não, enquanto ele for tão desprotegido como está sendo. Na hora que houver uma proteção maior Mas acho que ele tá falando de tudo isso. Ele tá falando dos zagueiros, não. ok, mas eu acho que o sistema defensivo está nesse momento o ponto-chave. Eu acho que é a proteção da zaga. Exatamente. E aí é isso, né? Vamos fazer um bet nacionalzinho, Fred? Deixa eu só falar uma coisa que a gente Fala. acabou falando muito na transmissão e não falou aqui, e pediram, né? Para falar um pouco de Michel Lima, né? Entrou Que a, bem. gente, que a gente chamou de jogador bônus, né? Eu chamei ali de jogador bônus e que foi até um momento engraçado de transmissão, né? Quando ele consegue o primeiro escanteio, tá pago. Tá pago, valeu. Eu acho que você se precipitou ali. Uma letra, tudo bem. Pago. Depois a gente resolveu que foi um mês. Pagou julho. Pagou julho. Pagou julho, quando arrumou aquele escanteio. Foi o único que o Sport arrumou, pagou E julho. depois ele consegue uma falta ainda. Veja só, ele não foi uma parede, não. Gabriel Santos é uma parede enquanto tá pegando a bola. Esse Michel não foi uma parede. E é isso, ele foi ok. Acredito muito pouco nele. De verdade, acredito muito pouco. Me surpreenderia demais. Me surpreenderia demais. Um jogador que só jogou em times muito pequenos aqui no Brasil, sem nenhuma times, né, sem nenhum destaque nesses times e que joga a segunda divisão do Campeonato Português. Eu não consigo, né, colocar maiores fichas ou qualquer ficha. Porém, se tá aqui, meu irmão, chegou, jogou, né? Nas últimas semanas do Sport, chegou, jogou. E é por isso que eu digo, repito aqui. Tirando Pégolo, né? Tirando Pégolo. Mas eu acho que tem que ter um pouco de calma, né? Ele entrou bem, Tem, elogiado, mas calma também. É como o Fred falou. Não é melhor do que Juba, como o pessoal tá dizendo aqui. Não, já é exagero. É um jogador agora, que pode ir crescendo a cada jogo. Segunda-feira, o homem chega lá na fisioterapia. E aí, Diegão?
Quanto tempo aí? Rapaz, uns 20 dias. Minha pergunta era assim: 5 minutos joga? Se você joga, toma aí, vai pro banco. 5 minutinhos. Mas vai ser 5 uma minutinhos. pressão. Mas vai ser uma pressão da porra, Fred. Esse homem no banco. 5 minutinhos. Esse 5 que Anderson minutinhos. demorou 1 a aceitar, 0, né? Posso 1x0 dizer CRB, final do primeiro tempo. Meu amigo, a torcida vai estar maluca. Pedindo esse homem. Ó, Tem que avisar a Veja torcida só, desde ele só antes. tem Só 5 joga minutos, cinco. aí eu prefiro jogar os 5 primeiros minutos aí do segundo tempo. Daqui a Depois pouco sai 5 de não novo. tem nada. Aí Cinco não minutos. fez nada, pô. Não fez nada, Aí, cara. pô. O bom é no final, porra. Só gastou a substituição ali. 5 minutinhos, vai ali pra bandeira de escanteio, ó. Vai ser bom, sexta-feira. Vamos ver como é que o Sport vai preparar esse dia, né? Expectativa alta aí. Qual é a hora Anúncio, dessa brincadeirinha? 9h30, é? 9h30, velho. Tá 9h30 da noite. Aquele lance. 9h30. Veja só, o jogo Eu da podia tentar Copa do mudar Nordeste pro foi uma das sábado melhores esse atuações do Sport. O Sport estava num momento bem diferente, foi aquele 4x0, assim. O jogo começou até amarrado, mas depois ele destravou e acabou sendo uma ótima atuação. Mas o jogo tende a ser duro. O CRB vem É, Daniel Paulista, né? Chato contra o Sport demais. deu Lailô no passado Poxa, na né, Série B, Daniel Paulista ajeitou o CRB. É um Gosto jogo de duro, Sport mas que brincando. ganhou uma janelinha melhor para o Sport agora, depois desse 2 resultado. jogos, né?